Olá, sejam todos bem-vindos ao terceiro encontro da NeuroWeek, um evento promovido pelo canal Neuro Revolution. Eu sou Ione e estou aqui para desmistificar a fisioterapia neurofuncional aplicada e fazer de você um fisioterapeuta muito melhor. Vem comigo! A partir dessas 3 noites, nós discutimos uma série de situações onde eu pude estar mostrando para vocês como que acontece uma sequência de aplicação para 1 hora de atendimento. Essa teoria eu chamo de teoria do lançamento do foguete, onde a gente então estudou como preparar a base, né, da função, ou seja, como que essa função ela deve ser estruturada ao máximo em todos os seus aspectos antes de ser proposta para o paciente. Então, quem acompanhou os 3 vídeos está bem ciente desse processo e está podendo já colocar em prática no seu dia a dia. Agora, se você está chegando aqui no canal neste vídeo, pare nesse momento e volte e assista o vídeo 1 e 2 para conseguir entender melhor a sequência do vídeo 3. No final da última aula, nós percebemos que muitos alunos comentaram e tiveram algumas dúvidas. Então, a gente discutiu bastante itens das dúvidas e hoje eu trouxe aqui mais alguns pontos para que fique muito claro e que não fique nenhuma dúvida na cabecinha de vocês. Então, eu quero sanar todas as suas dúvidas e ainda, se você, depois de ver os 3 vídeos, ainda surgiu alguma dúvida, algum aspecto que não compreendeu muito bem, escreve aqui nos comentários e deixe claro que eu vou responder todos vocês com muito prazer. Aproveitando, deixa eu lembrar vocês para se inscreverem no canal Neuro Revolution. Acione o sininho também para receber todas as notificações dos vídeos novos que eu vou estar postando. E também aproveitem e compartilhem com seus amigos, porque é muito importante saber se esse conteúdo realmente está fazendo diferença na vida dos fisioterapeutas. Curtam ou comentem, escrevam o que vocês estão achando, porque vai ser muito importante para mim fazer um feedback e aí eu vou poder estar entendendo o que eu preciso melhorar nos vídeos. Combinado? Agora eu vou iniciar a nossa fala a partir, então, das dúvidas dos alunos que fizeram a NeuroWeek e que estamos aqui, então, iniciando o terceiro módulo para que a gente possa sanar as dúvidas do módulo 1 e 2 e dar continuidade no módulo 3 a partir dos depoimentos dos alunos que já fizeram, então, a mentoria hands-on. Continuando, né, o nosso debate, a nossa conversa, a nossa troca de experiências. Hoje eu tô super ansiosa porque essa noite é assim o coroamento, né? É o momento que a gente vai. Eu tô ansiosa porque eu tô muito feliz. Eu tô achando assim um barato essas 3 noites a gente conseguir tá reunindo uma galera tão bacana para falar de neuro todas essas horas, né? Na verdade, 3 horas. Vocês viram que eu me desdobrei ali, eu não consegui fazer as gravações pelo Meet, e aí eu acabei gravando de novo as aulas, né? Não ficaram exatamente iguais, né? Eu acabei subtraindo alguns detalhes, mas eu sempre procurei, assim, seguir a mesma lógica e gravar em sequência para não perder a linha de raciocínio e tentar lembrar tudo que a gente conversou ao vivo, né? Então, eu fiquei muito feliz com o resultado e também vi que o pessoal assistiu, né, compartilhou, muita gente quis saber. Então, isso é muito bacana, porque a neuro cresce como um todo. Hoje o nosso coramento ele é muito bacana, porque a gente tem 2 convidadas, né? Que é a Bianca Furlaneto, que todo mundo já está assim, ó, super conhecendo, porque ela é top, ela é capa de revista, ela é capa do YouTube. Ela ficou nos meus pontos, né, do canal, então isso Bianca, assim, muito obrigada por estar sendo a nossa garota propaganda aqui, né? Então, eu gostaria, assim, de começar partilhando uma apresentação bem simples, com alguns tópicos que ficaram, as duas aqui, tanto a Bianca quanto a Ariane foram as minhas mentoradas, tá? A Ariane também vai apresentar com todas as suas experiências, né, e os detalhes do que aconteceu com o paciente dela. Mas antes da gente apresentar e conversar sobre isso, eu vou retomar algumas coisas que ficaram, acho que ficou um pouco falho na aula passada. E a Bianca e a Ariane estão acostumadas com isso, né? Elas sabem que sempre que eu me esqueço ou algum ponto eu percebo que não tenha ficado claro no último encontro, eu retomo no início da próxima aula. E isso é uma dinâmica minha, eu gosto sempre, se eu percebo que a dúvida ficou meio no ar, eu retomo, nem que seja rapidamente, e é isso que eu vou fazer agora, tá? Então, eu vou partilhar a nossa tela aqui, e a gente vai conversando sobre isso. Vamos lá, dando sequência aqui ao nosso trabalho.
Então, a primeira pergunta que surgiu, uma pergunta muito interessante, que fiquei super feliz que as meninas colocaram, assim, que durante a estimulação, em poucos momentos, eu forço a abertura da mão do pacientinho. Então, eu, em geral, facilito os movimentos, deixando com que a mão do paciente fique ou mais fechadinha, ou ele abra voluntariamente. Então, a dúvida dos alunos foi, em qual momento, ou quando, ou em quais posturas, eu abro a mão e os dedos do paciente. Então, eu aproveitei e trouxe aqui uma série de imagens para a gente discutir um pouquinho melhor. Então, quando a gente para e pensa aqui, que o bebê pequenininho lá, ele ficando na posição de puppy curto, né? Na posição bem, um prono simples, em geral ele fica com a mãozinha fechada. No desenvolvimento motor normal, a mãozinha fechada, ela é importante para a iniciação, né, da transferência de peso para os membros superiores. Então, quando o bebê está nessa posição, ou quando o meu paciente começa a permanecer nessa posição, eu estimulo, sim, a abertura dos dedos e da mão, mas quando a carga não está sobre o membro. Então, a abertura forçada de dedos e mãos, eu realizo com menos carga num primeiro momento. Então, é interessante ver aqui que a criança que está, no momento que ela está usando a mão, ela está com menos carga. E também é interessante visualizar aquela relação que eu explicava na última aula, né? Que a gente tem que cuidar muito a relação do punho com o antebraço. Então, quanto mais a extensão do punho e dedos acontecer nesse momento, a tendência dos dedos é manter-se fechada. Isso é biomecânica, não precisa ter nenhuma alteração para essa relação acontecer. Enquanto que a flexão de punho facilita a extensão dos dedos. Então, nessa relação, eu costumo falar que é interessante a gente manter a biomecânica normal durante os atendimentos. Não ficar apenas no patológico, mas sim focar toda a nossa base de trabalho na cinesiologia e na cinesioterapia convencional clássica, tá? Então, quando eu tenho muita flexão de punho, a tendência é estender os dedos. E quando eu tenho muita extensão de punho, a tendência é fletir os dedos. Nas crianças, essa lógica acontece da mesma maneira. Óbvio que, beleza, a gente também precisa abrir, eles precisam entender que eles têm que sentir a palma da mão. A estimulação sensorial nesse ponto é muito importante. Então, assim, eu não saio daqui e já vou direto para um gato, por exemplo, que é uma posição que força bastante, né, a abertura dos dedos, mas também muita carga sobre a região do punho. E nem toda criança tolera isso no primeiro momento. Então, a minha postura de escolha são as duas de baixo aqui. Ou eu faço algum trabalho na bola, onde a criança, pelo toque da pele com a borracha da bola, há um ponto de adesão muito grande, então funciona como um antiderrapante mesmo. Então, a mãozinha não vai escorregar, eu vou conseguir estruturar melhor essa posição da mão, ela não vai conseguir também fletir muito facilmente, né, porque a bola, ela já é côncava, ela já ajuda nessa abertura, e também eu consigo fazer uma transferência de peso parcial. Não há um esforço tão grande sobre o punho. No segundo momento, quando a criança já tolera melhor, eu começo a trabalhar em side sitting ou no apoio unilateral. Em decúbito lateral, em side sitting, fazendo com que o meu controle das minhas mãos fique no cotovelo e no ombro, né? No mesmo membro. Porque quando eu coloco as duas mãos, nem sempre eu vou ter condições de controlar todo o membro da criança. Então, é muito interessante que ele faça a tomada de peso de um lado, com o controle manual do terapeuta em cotovelo e ombro, e no outro lado também. Então, eu associo as lateralizações, transferindo o peso parcialmente em um membro e depois no outro. Eu não fico descarregando no extremo. É tudo muito sutil, né, gente? A gente começa a dar as sensações e a propriocepção para a criança em pontos pequenos, sutis, e depois eu vou evoluindo e crescendo cada vez mais, né, nessas transferências, a ponto de chegar, então, no 4 apoios. Mas para chegar nesse 4 apoios, muitas vezes a gente faz com a talha extensora, que nos ajuda no controle do cotovelo. A gente pode estar fazendo com um rolo, associando, como vocês viram, os manuseios da aula passada. Então, aqui um exemplo do nosso paciente que chegou a esse ponto, né, de fazer a transferência em side sitting,
e fazer esse controle. Observem o detalhe da mão dele nesse momento, onde ele não está sendo influenciado pela mão do terapeuta. Então, aqui ele está livre, ele está conseguindo permanecer na postura independente. E, em alguns momentos, né? Porque aqui também facilmente ele ainda perde o equilíbrio. Mas o que é interessante observar? Essa mão é bem típica. O paciente começa a fazer essa flexão, né? Da parte das falanges proximais e extensão das falanges distais para poder se fixar na posição. E se eu não realizar nenhuma abordagem nesse momento, então ele demonstra aqui, primeiro, que ele já está com um encurtamento relativamente importante, mas mais do que isso, ele está entendendo que ele precisa se segurar com as mãos para não cair. Então, essa garra dos dedos, na verdade, ele está fazendo para tentar se apoiar. Observem que a esquerda continua em flexão. Então, assim, ou a gente põe uma carga, que essa flecha, ela significa uma carga, ou seja, a mão do terapeuta para atuar e manter, né, um peso sobre essa mão, para aumentar a referência de estabilidade dessa mão, para que a criança fique segura e sinta esse ponto de apoio, para depois crescer e permanecer, ou eu deixo ela em flexão mesmo. Porque vocês precisam entender que não é forçando a mão do paciente lá, abrindo, que vai realmente abrir, tá? O que vai dar o controle motor dessa mão em abertura e fechamento? O uso funcional da mão é a estimulação e o controle motor que precisa ser desenvolvido nesse membro. E para isso, tem que ser feita transferência de peso dinâmica. Nem sempre com uma ou duas posturas, não. É uma série de atividades que eu preciso estar estimulando, para que ele aprenda a usar essas mãos junto. Um trabalho sensorial muito grande. O ideal é associar com uma colega, né? Trabalhar bastante terapia ocupacional, não só na questão do uso da motricidade fina, mas da integração sensorial como um todo, né, que é muito importante para que a criança desenvolva realmente o controle motor. É muito maior essa janela, tá? Para que o uso dos dedos comece a acontecer. Todo membro que tem carga, que recebe muita carga, ele não está habilitado a fazer movimentos finos e livres, né? Então, a gente sempre tem que estar observando. Se a carga está aqui, o livre vai estar do outro lado. Se a carga está para cá, o livre está aqui. Então, essa gangorra de transferir peso e liberar outro membro para ação é que vai me dar o ponto certo para eu usar a minha mãozinha, que é mais ou menos o que acontecia aqui, né? Nesse bebê loirinho da primeira figura, ele tá com muito peso sobre a direita, liberando a esquerda para o uso da mão. E esse uso, ele tá sem carga, né? Eu não jogo carga no membro que eu quero que abra e feche os dedos. Ok? Aqui eu trouxe também mais uma relação que é bem interessante vocês observarem. Quando a criança está sentada no side, por exemplo, aqui em novembro do ano passado, ele só ficava nessa posição como uma banqueta. Ele mal conseguia levantar a cabeça. Então, o controle de cabeça aqui nessa posição estava muito pobre ainda. Observem que ele apoiava os cotovelos e nessa posição, apoiado os cotovelos, ele conseguia manipular alguma coisa do disquinho musical. Então, ele ainda conseguia, né, se movimentar. Por quê? Porque o apoio, a carga dele estava no cotovelo. No momento que eu coloco esse apoio para o punho, num side sitting com o punho, né, vai estar fechado, porque é o ponto que ele entende, que é o peso, está aí, eu preciso manter carga. E enquanto eu tenho carga, eu não consigo um movimento livre. Mas observem que mesmo assim ele está conseguindo controlar os cotovelos e fazer a extensão da cabeça, do tronco, em direção ao tablet lá com a musiquinha, enfim. Então, esse olhar, né? O controle do olhar para onde eu olho e apoio apenas um membro e levanto para mexer no outro, para brincar, para pegar alguma coisa, para fazer uma função, é algo bastante complexo para os nossos pacientes. Coordenar tudo isso, né? Se manter posturado, se manter estável, com apoio unilateral, liberando um membro para brincar, é algo muito complexo e que exige muito treino.
E isso a gente observa que eles conseguem, sim, mas não é nesse momento que eu fico, abre a mão, tempo inteiro tentando forçar, não. Sigam com calma. Liberem, sim, mas o mais importante é que ele receba peso sobre esse punho, mesmo com o punho com os dedos fechados, tá bem? Então, num outro ponto que eu queria conversar com vocês aqui é sobre um conceito que está no e-book. Eu esqueci de comentar na aula ao vivo, mas quem tiver, assim, acompanhando a NeuroWeek e ainda não tem o e-book, eu peço que vocês me enviem um comentário, um e-mail, me solicitando o e-book, que é esse material que eu trouxe e fiz uma tradução e estou disponibilizando para a galera, tá bom? Então, quem ainda não tem, é só me pedir que eu envio. Lá no e-book, pessoal, tem um conceito que fala sobre a questão do quanto a mão do terapeuta está presente e o quanto a mão vai saindo. Essa semana aconteceu eu consegui uma estratégia com esse paciente, que está sendo o nosso modelo aqui da NeuroWeek, e eu gostaria de trazer para vocês um exemplo de como que acontece quando a mão do terapeuta, então, vai ficando cada vez menos presente e, ao mesmo tempo, o cliente, o paciente, começa a assumir o movimento. E esse controle, essa sensibilidade de você perceber até onde a sua mão sai e até onde o controle do paciente entra, é algo que precisa ser muito exercitado. Porque o que eu percebo é que a maioria dos pacientes, eles entendem que eles não precisam fazer muita coisa. Porque é tudo muito passivo. Deita na bola, 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 bola. Põe no rolo, rola, rola, rola. Vai mobilizar, mobiliza. Eles entram para terapia com uma postura muito passiva. Então, e não é porque são crianças que a gente não tem que puxar eles para colaboração, né? Vem comigo, vem fazer comigo, você agora. Você se movimenta, você fica, você sobe. Tragam ele para a ação. E nesse ponto, a gente teve aqui um resultado bem interessante na quinta-feira de manhã, onde ficou muito claro que o simples ato... Então, para ficar melhor aqui a distribuição, eu coloquei o primeiro momento na letra A aqui, onde a criança, ela projeta, né? Olha que interessante, para ficar em pé, você precisa empurrar o chão e crescer, né? Levar a contra-reação das cargas para cima. Então, você empurra o chão e sobe, né? É como se fosse uma lei, é a lei de Newton, né? Ação e reação. Você joga a ação sobre o solo e responde com uma extensão de tronco e colocando a pelve para frente. Essa criança, toda vez que ela fica em pé, ela faz o contrário. Ela tem tanto medo que ela se fecha em flexão. Então até ele não entender que isso tem que ser invertido, vai ser muito difícil ele permanecer em pé sozinho. Então, enquanto a gente está apoiando ele numa mesa, né, colocando a postura em pé, o fisioterapeuta tem que usar, né, a sua mão como esse motor de extensão, muitas vezes até com apoio no externo, enfim, para que ele cresça e entenda que é para cima que ele deve se posicionar. Porque não é falta de força. Se ele tem tanta força para fazer a flexão e descer, ele pode usar essa mesma força para subir. Só que eles não conseguem entender e coordenar isso tudo. Mas, aos poucos, o nosso paciente está entendendo e, à medida que ele foi se estendendo, cresceu a coluna, conseguiu acionar o mecanismo extensor, né, ao invés do flexor, que a gente vê na letra A, né, que é o mecanismo flexor, na letra B eu tenho o mecanismo extensor. E quanto mais ele aciona o mecanismo extensor, a minha mão, que antes era inteira, passou apenas 2 dedinhos, até o momento que eu vou sair de cena e ele vai ficar sozinho em pé. Então, essa garantia de eu sair da situação, de eu sair do manuseio, eu preciso, só vai acontecer quando o cliente assumir esse padrão extensor. Então, isso aqui, gente, é só uma amostra de como eu trabalho na mentoria hands-on. Os alunos trazem essas fotos durante os seus manuseios e a gente fica discutindo como que eles poderiam abordar melhor cada caso especificamente. Uma segunda pergunta bem interessante que chegou também foi sobre como
explicar a teoria do foguete em pacientes hipotônicos, né? Eu fiquei muito feliz com essa pergunta, porque me fez recordar, né, o início do ano, quando eu comecei a montar o canal, e eu chamava em alguns vídeos, vocês podem até depois ver com calma, eu chamava de método somente 2, né, que o método somente 2 foi, assim, um estalo que eu tive, assim, olha, é tudo muito simples, simplesmente, se a gente fritar todos os ovos, nós vamos entender que em neurofuncional só existem 2 pacientes, né? Ou os pacientes móveis ou os pacientes estáveis. Na medida que eu só tenho 2, fica muito simples de eu aplicar uma abordagem técnica, prática, né? A atuação em si, né? O que fazer sobre um tatame. Então, eu agradeço muito essa pergunta porque eu pude retornar e eu trouxe para vocês aqui um croquisinho que eu fiz lá na época. Eu guardei isso aqui, sabe aqueles documentos históricos, assim? Eu só esqueci de pôr a data aqui embaixo. Mas esse desenho eu fiz lá por janeiro de 2020. O que a gente pode entender desse desenho? Que tudo funciona como os pontos cardeais realmente, né? Onde o paciente, se eu tenho só pacientes móveis ou estáveis, né? Eu tenho esses 2 pacientes. A ideia é eu levar para quem é muito móvel, eu tenho que ofertar, né, a estabilidade, e para quem é muito estável, eu tenho que ofertar a mobilidade. Então, essa lógica do equilíbrio das cargas é muito simples, porque se eu tenho um paciente estável, o espástico, eu vou usar exatamente essa sequência do FOG, né? O PIT, aí depois eu vou fazer o estudo da função, depois eu vou estudar a biomecânica da função, eu vou preparar, e aí que eu vou lançar o meu foguete para a função. Se eu não tenho essa sequência, é muito difícil, né, eu atingir a função. Só que essa sequência em pacientes estáveis, ela é baseada na mobilidade. O tempo inteiro, que pontos estão fixos demais, que eu preciso promover mobilidade. Se eu estou falando de um quadro móvel demais, o pensamento é muito parecido, só que ele é inverso, no sentido assim, quais pontos estão móveis demais que eu preciso garantir estabilidade. Então, quando eu começo a entender essa relação, eu começo a ofertar, então, a estabilidade em pontos biomecânicos que eu estudei lá na função, a lógica é exatamente a mesma, e nesse ponto eu ofereço estabilidade, ou seja, com uma cocontração, com uma tala extensora, com um tapping, aqueles posicionamentos com bandagens adesivas, né? Eu posso estabilizar uma articulação a partir de uma bandagem, eu posso fazer simplesmente uma atadura, né? Estabilizando uma articulação, usar uma faixa elástica, tudo isso eu consigo trazer estabilidade para pacientes móveis. E com isso, a teoria do FOG, ela continua a mesma. Eu aplico lá o estudo biomecânico, as atividades que eu vou proporcionar e, por último, vou oferecer a função. O único detalhe aqui importante é a questão do pitch, que é interessante que seja feito com movimentos mais leves e com uma estrutura de base mais estável. Então, a bola, talvez, é o que eu menos uso em pacientes móveis, tá? Eu não vou dizer que eu nunca use, porque se for trabalhado com muita calma, devagar, eu tenho também resultados muito bons, tá? Mas, quanto mais móvel é o paciente, por exemplo, um quaretetoide, eu preciso de um rolo, né? Eu preciso de algo um pouco mais estável. Eu não vou direto para uma bola, tudo bem? E lembrando que os mecanismos que desenvolvem estabilidade ou mobilidade, eles podem ser tanto do sistema nervoso quanto do sistema musculoesquelético. Então, os 2 sistemas são super interligados e eu tenho modos, né, que estão também muito emaranhados, né, gente? Porque eu tenho causas de estabilidade vindas do sistema nervoso, mas eu também tenho causas da estabilidade vindas do sistema musculoesquelético e vice-versa. Então, eu preciso ter muito claro qual é o ponto, né, a ser abordado, ou no sistema nervoso, ou no sistema musculoesquelético. E eu coloquei aqui como A o sistema nervoso e o B o musculoesquelético, mas enfim, é só para dar o nome. Mas a ideia é que tanto o A quanto o B estejam somados e a gente tenha muito claro
o que está acontecendo em cada caso e como deve ser a abordagem músculo-esquelética e a abordagem do sistema nervoso. Tem pacientes, por exemplo, que têm artrogripose, que têm alterações de constituição óssea. Esses casos promovem muita estabilidade. As articulações ficam com pouca DM, pouca flexibilidade, e eu não consigo, com isso, fazer com que os manuseios fluam, né? Por quê? Porque há um problema músculo-esquelético acontecendo aqui no lado B, no lado direito. Então, essa relação, muitas vezes você tem um quadro que tem uma espasticidade muito forte, beleza, é sistema nervoso, mas até que ponto isso está comprometendo também o músculo esquelético, um clonus, né, uma rigidez do Parkinson, como que é essa relação? E aí, se você sabe exatamente qual é o problema que está acontecendo, é muito mais fácil oferecer a resposta ou o estímulo adequado à solução. E é isso. Então, a partir desse conjunto, a gente começa a ver que a neuro realmente é muito simples de ser aplicada quando esse conjunto de relações é compreendido. E essa oportunidade da teoria do foguete, ela está vindo, assim, realmente com o intuito, como eu expliquei na primeira aula, de mostrar para mais pessoas e tá levando, né, para várias regiões que a gente possa chegar a muitos fisioterapeutas com um raciocínio muito simples, causar grandes efeitos nos pacientes e nos colegas, e na discussão entre nós neuróticos, né? Aqueles que amam o neuro. Então, quando a gente está nesse conjunto, né, de colegas conversando sobre isso, é muito bacana. E como que você pode, né, estar acessando a teoria do foguete, a teoria do lançamento para a função, como que você pode estar recebendo mais informações sobre isso, e se tornando, sim, um fisioterapeuta muito melhor, que pode estar usando tudo isso também em outras áreas, não só na neuro, né? É uma teoria que ela se aplica também na fisioterapia esportiva, no pilates, enfim, no pilates clínico. Então, é interessante que você saiba mais sobre isso, e se você realmente quiser, a gente está aqui para ajudar, né? Oferecendo a mentoria hands-on, que é um coaching, né? É uma assessoria direta, individualizada. Na verdade, sim, a gente tem as aulas em grupo, mas também a gente tem as aulas em dupla, que traz. Quando eu falo individualizado, é porque cada aluno vai ter o seu paciente, e a orientação vai ser sobre esta dupla, o aluno e o paciente. Isso muitas vezes a gente vai organizar em 1 ou 2 alunos, mas a ideia é que você tenha a orientação direta sobre o seu caso. Então, por isso que ela é tão específica. E por isso que a turma é extremamente pequena, porque eu não tenho condições de orientar muitas pessoas ao mesmo tempo, especialmente pela responsabilidade que a gente tem com cada paciente. Então, é uma mentoria 100% online presencial, ou seja, vocês vão fazer a aula pelo Zoom diretamente comigo, ao vivo, né? Elas não são gravadas neste momento. As aulas, elas acontecem 2 horas semanais, em grupo, durante a semana, e mais um encontro aos sábados com uma dupla de alunos trazendo seus pacientes para a discussão. A gente também faz os atendimentos, então vocês realizam os atendimentos durante a semana e me trazem os resultados aos sábados. Então, os atendimentos e estudos individuais, o material de apoio que eu envio, tudo isso comporta presencialmente 15 horas de mentoria e mais umas 5 horas que vocês têm que estudar e atender e aplicar nos seus pacientes. Então, o certificado, ele sai com 20 horas, né, de trabalho e um material de apoio em PDF que eu também envio para todo mundo. Então, agora a gente vai conversar um pouco mais com as colegas. Vocês vão ver uns vídeos que a gente gravou no seminário ao vivo e que vocês me desculpem que a qualidade não ficou excelente em função da internet, que deu uns probleminhas de transmissão, mas dá para entender muito bem a lógica, né, e como a gente se aproveitou a mentoria. A turma 1 foi muito bacana, a gente desenvolveu muita coisa legal, e eu gostaria que vocês ouvissem, especialmente delas, o que aconteceu nas 5 semanas que a gente passou juntas. Conheceu o quanto podia agregar, né? E daí
já tem 2 anos que eu estou trabalhando com Pedia Suite, com a criança que eu selecionei, né? E eu tenho verificado que eu estava necessitando de algo a mais. E daí surgiu essa oportunidade da mentoria, daí foi onde eu me interessei muito e quis participar. Né? Com essa mentoria, acho que já pode começar, Ione, falar assim, Isso, pode ou você falar, quer a sua com apresentação certeza. por enquanto? Não, tá ótimo. Pode falar? Sim, fale bem à vontade. Então, assim, nessa mentoria a gente seleciona uma criança, né, em que a gente esteja atendendo, que ela tenha paralisia cerebral e que seja espástica. Então, eu selecionei uma paciente que eu já venho atendendo há 2 anos e ela chegou comigo, ela não tinha nem controle de cabeça. Então, nesses 2 anos que eu atendi antes da mentoria, com o protocolo do Pet Suite, eu consegui com que ela contasse, né, atingir marcos do desenvolvimento, como rolar, como fazer a passagem, né, rolar para os dois lados e subir, se fazer a passagem a sentar sozinha. Então, tudo isso ela fazia independente antes da mentoria. Só que isso levaram-se 2 anos para eu conseguir. Daí eu iniciei a mentoria com a Ione e a nossa meta de mentoria foi estabelecido que já como ela sentava, ela ficava em postura sentada sozinha, a gente queria atingir a meta de passar do sentado para o 4 apoios. E em 5 semanas, com todas as dicas, com todas as orientações que a Ione foi fornecendo, né, durante a mentoria, eu consegui. Assim, foi uma gratificação muito grande, como a Ione disse na aula de ontem, né, de que a gente precisa estar com a câmera muito perto, assim, sempre estar próximo para a gente filmar, porque foi muito inesperado até para mim. Eu fui fazendo tudo que ela estava indicando, dando as dicas que eu deveria, né, fazer, e do nada, teoricamente, eu estava parada, ela sozinha se projetou na posição de 4 apoios de sentada, passou para 4 apoios. Daí eu já saí correndo, peguei meu celular, né, e falei para ela, você tenta fazer de novo o que você fez. Daí ela conseguiu, e aí a partir disso a gente conseguiu desde então verificar que foi realmente um ganho que essa paciente teve, né? E daí, com essa mentoria, o que eu posso falar para vocês que eu tive durante esse período, né, de 5 semanas? A gente consegue muito correlacionar nesses 7 anos que foi passando muita coisa assim, principalmente de biomecânica, né, que às vezes vai ficando para trás conceitos que a gente precisando e que às vezes na rotina diária, eu já sei o que fazer, já sei, a gente deixa de pensar muitas coisas que são importantes, né? Eu acho que isso foi uma coisa que trouxe muito olhar a teoria e se basear para a prática, né? E a gente fala isso, eu participei dessa semana também, eu vi que tem bastante recém-formados, né? Mas depois de 7 anos, a gente, no que é o meu caso, né? A gente vai deixando algumas coisas da teoria por causa do automatismo, né? E executar a ação do que a gente tem que fazer. E eu gosto muito de estar recordando e saber o quanto, né? Olhar a biomecânica por detrás do atendimento mesmo, do manuseio, quanto isso é benéfico. Então, essa teoria baseada estritamente na prática para se aplicar, eu achei muito legal mesmo. Eu gostei também da questão do trabalho ser direcionado. Né? Então, quando você tem um paciente em que você pega ele e, assim, é magnífico. Você dá uma coisa na teoria que a Ione explicava e daí depois, ao mesmo tempo, você ia lá, olhava para o seu paciente e verificava tudo aquilo que ela tinha falado e que às vezes tinha passado despercebido. Até eu vou contar uma pequena coisa que também aconteceu, foi que na avaliação da coluna, né? Então a gente tem na faculdade uma avaliação de coluna de uma pessoa que está em ortostatismo, você olha, né, para você fazer uma avaliação postural da coluna, e eu sempre trabalhei
crianças. E eu nunca tinha avaliado uma coluna de um bebê, né? E daí eu vi que esse questionamento que eu estava, assim, né? Porque a Ione trouxe a aula, e daí eu fui perguntando para os meus colegas de trabalho. Você sabe como que avalia a coluna de uma criança? Pode ser uma criança espástica também, de um bebê, né? De uma pessoa que não consegue ficar em pé. E daí eu fui vendo que nenhum dos colegas de trabalho também sabia. Né? E isso foi se ensinando, daí a gente foi começar a buscar, porque era uma tarefa que eu tinha, né, Ione, para fazer, e Eu daí faço um a monte gente de foi tarefa, buscando, né? buscando, e daí eu vi que aquela informação que eu estava assim, foi disseminando para os colegas foram buscando também coisas para ver que a gente poderia saber. Então, assim, trouxe um pontinho de interrogação para todo mundo. E todos também eram formados há bastante tempo com eu, e ninguém sabia também. Então, assim, é muita coisa, né? Assim, que a mentoria traz quando a gente fala uma nova visão mesmo, é um ampliar muito grande. A mágica dos pitches, gente, vocês não vão, assim, é uma coisa também sensacional e só fazendo a mentoria mesmo para se ter ideia do quanto a gente às vezes peca só querendo alongar. Já vou dar um, né, Ione? Vou É um passar spoiler. aqui, mas existem muitas outras técnicas, muitos outros trabalhos que a gente pode estar fazendo durante o atendimento que não necessariamente só alongando ou só fazendo aquela normalização de tom que a gente aprende tão clássica na neuro, que a gente consegue influenciar no sono. Então, a mágica dos PITs é maravilhoso e realmente dá resultado você faz, você consegue na própria sessão mesmo já avaliar. E a sequência, né, que a Ione vai passando para a gente, esse novo jeito de pensar numa terapia, ela, de verdade, traz resultados. Então, assim, eu me senti assim, muito feliz em participar. Eu agradeço, né, como eu já falei para a Ione, tudo que ela pegou de conhecimento e, de fato, né, a gente, mesmo com 7 anos de trabalho, hoje ainda posso falar que, além de ter ampliado o conhecimento, eu hoje me sinto mais segura ainda de saber que eu vou atender e que eu vou conseguir resultados com esses pacientes. Eu acho que é isso. Ah, tem mais uma coisa. Outra coisa que é muito legal são os exemplos que ela traz, né? Quando a gente fala de desmistificar a neuro mesmo, eu falo que ela traz de exemplo, exemplo muito fácil da gente conseguir visualizar. Às vezes as palavras de neuro acabam complicando tanto para a gente, e ela traz exemplos tão simples, igual ela falou durante essa semana de feijoada, do feijão e da feijoada. Daí, quando você pensa, é muito simples você absorver esse tipo de conhecimento. Então, é assim, gente, de verdade, quem tiver interesse, tiver a possibilidade, aproveita, porque a gente pensa assim, nossa, mas com 5 semanas vai trazer, agregar tanto, vai agregar, eu garanto. A Ariane a garante, não fui eu. Que esse Tabajara funciona, né? Ah, nossa, Ariane, que lindo te Funciona ouvir e falar funciona muito. assim. Eu quero só te perguntar mais uma coisa. Você está conseguindo aplicar em outros pacientes que, além da menina, enfim, da garota que participou da mentoria? Ou ainda não? Você Então, está em Ione, na verdade, por pandemia? conta da pandemia, eu quando estou no pé de suíte, daí eu só estou com ela Ah, entendi. nesse período de intensivo, então, e eu só tenho aplicado nela, Sim, mas isso você já mas está não por não conseguir estar em outros pacientes, mas porque eu estou só com ela, né? Daí ela acaba Uhum. cobrindo todo o meu Mas você se horário. sente segura, assim, E hoje? daí, Se para quem não aparecesse um sabe, o paciente. Pedia Suite, né, uma Você se sente segura uma também. modalidade de fisioterapia que a gente atende intensivamente, atende 4 horas, né, o paciente. Então, por isso que acaba tomando grande parte do meu horário em que eu trabalho que eu estou no trabalho. Isso. Mas com certeza eu vejo que você teria total condição hoje, de, independente do paciente que chegar para você,
você vai conseguir aplicar o método, conseguir focar nessa linha de raciocínio, né, nesse approach, e na teoria do foguete, em como fazer com que ele alcance as funções que você estabeleceu para aquele momento, Sim, para aquele mês, para aquele dia, para aquela hora, né? Então, eu quero saber, sim, assim, se você se sente preparada para encarar qualquer paciente que chegue, independente do quadro motor clínico, assim, se a lesão foi tal ou tal, como que tá isso para você? Eu sei que você não praticou muito, então, mas você se sente preparada? me sinto, Ione, me sinto sim. Não tem colocado de fato a mão na massa, né, para falar, não, mas eu acredito que sim. Porque eu acho que mais do que a gente, né, conseguir compreender o raciocínio, né, de como fazer. E aí eu acho que isso a gente vai, com esse raciocínio, a gente vai conseguindo modificar, porque cada um tem a sua especificidade, mas a gente consegue compreender a base real de tudo, daí aplicar nos demais. Isso, Até nos hipotônicos agora, porque, né, com a explicação de ontem e de hoje, a gente consegue perceber que também agora nos hipotônicos dá para trabalhar. Você viu que depois que a gente domina os espásticos, os hipotônicos são chuchu beleza. Pessoal, acho que daqui a pouquinho vai cair, aí eu vou pedir para vocês acessarem o link de novo, tá? Que o Zoom aqui já está me apontando que a gente tem 2 minutos e ele provavelmente vai encerrar essa primeira etapa. Então, a gente vai conversar com a Bianca na volta, né? E quem sabe a gente já encerra aqui e aí voltamos com a Bianca. Mas, Ariane, muito obrigada pelo teu depoimento. Eu estou, assim, uma coisa que eu queria frisar, assim, a Ariane meio que, assim, ela me conheceu brevemente, mas ela comprou o pacote, assim, meio que no escuro, né? A Bianca me conhecia mais, mas a Ariane, ela confiou em mim, eu sou extremamente grata a isso, e quero, assim, que esse depoimento, assim, meu também, essa gratidão minha para você venha a público mesmo, porque você confiou no meu trabalho, e isso não tem preço, tá? Foi, assim, um prazer ter estado contigo e ter dado essas aulas, a gente ter partilhado tanto, né? E que isso possa se espalhar para os teus colegas lá no setor que você trabalha, tá bom? Obrigada, meu amor. Obrigada. Eu vou encerrar aqui e a gente reinicia, tá bem, pessoal? Nossa garota propaganda. Olá, Bianca. Obrigada pela Oi. participação. Estou muito feliz que a gente possa estar aqui dividindo, né, esse momento, Uhum. partilhando essa tua experiência, tudo que você viveu na mentoria. Conta um pouquinho para elas como que você me conheceu, como que você sentiu a necessidade, a vontade de fazer, né, o nosso treinamento. Então, a gente como trabalha junto, né? Então, eu conheci você conforme vamos os atendimentos e dividindo pacientes, né? Porque lá na clínica tem uma boa rotatividade, né? Nem sempre o paciente fica com o mesmo terapeuta. E aí, conforme a gente vai fazendo essa troca de pacientes, a gente vai fazendo a troca do que cada um está trabalhando, de como está fazendo, né? Quais são os objetivos das pessoas, tal, né? Que às vezes cada fisioterapeuta num mês, né, que seria o módulo do Pedia Suite, tem um objetivo específico que é aquela criança para melhorar uma coisa que ela está realizando, né, que a gente acha que ela está quase fazendo ou que ela precisa, né, aprimorar. E aí, com isso, a gente conversando mais especificamente, né, de uma criança, que daí a gente começou a perceber que o atendimento não era muito parecido, né? A Isso. Ione trabalhava muito mais coisas, né? E nessa oportunidade da mentoria só me fez acrescentar, né, as coisas que eu queria aprimorar também no meu atendimento, né? Melhorar cada vez mais o meu atendimento, porque igual a Ione falou, às vezes eu vou completar 10 anos, né, de formada agora no fim do ano. E às vezes muita coisa a gente passa batido e fica muito no automático. A gente, eu já sei, eu sempre trabalhei com criança e eu não julgando o método em si, né, da terapia intensiva, mas a gente acaba se apegando ao protocolo muitas vezes, né? Ele é fantástico, a gente tem muitos resultados, trabalhar mais de 1 hora com o paciente não tem nem o que dizer, né? Mas às vezes a gente fica muito
no arroz com feijão, sei lá, se eu poderia falar assim, né? No Sim. alongamento e fortalecimento e ortostatismo, né? Tipo assim, no geralzão. Uhum. Aí, quando abriu a mentoria, né, eu tive a oportunidade de poder participar. E aí eu escolhi uma criança, posso falar já da minha criança? Eu só quero antes comentar uma coisa bem interessante, que a Bianca, além de ter sido a minha mentorada, enfim, ela foi minha garota inspiração, assim, eu lembro de uma manhã que ela falou, olha, eu posso te acompanhar? E aí foi quando eu montei naquele momento, assim, o passo a passo, praticamente da mentoria, né, Bianca? Não sei se tu te lembra, foi uma sexta de manhã, e eu falei, Sim, olha, aham. Bianca, primeiro eu faço isso, depois eu faço isso, depois eu faço... Então, eu criei o passo a passo contigo, né? E isso, eu queria falar para todo mundo, para você, que talvez você não tenha se dado conta ainda, mas aquela manhã foi quando teve o grande insight, assim, de como montar esse plano, Uhum. e que hoje eu já estou chamando de teoria do foguete, enfim, teoria FOG, que é a gente tá montando essa sequência, né? E você foi muito importante para isso. Que se talvez você não tivesse me perguntado e falado assim, Ione, vou sentar aqui do teu lado para a gente ver como é que é o processo, eu talvez nunca teria parado para pensar como que eu falaria para alguém o jeito que eu Aham. faço, né? Então é muito legal, porque vocês veem que o conhecimento, ele existe, ele se desenvolve quando a gente está no grupo realmente, né? E não Uhum. só em casa, quietinha, cada uma no seu quadrado. A gente precisa estar junto, estar num time, estar trocando, estar conversando sobre tudo, né, Bianca? Então, você escolheu o seu paciente e era isso que você ia falar, né? Sobre a tua É, paciente. Tá, e quais foram, então, os resultados? O que que você alcançou com ela? então, eu escolhi uma adolescente já, que vai completar 15 anos agora esse mês. E eu tinha algumas dificuldades, principalmente em relação às passagens de postura com ela, porque como ela já tem 14 anos, ela já era uma criança, já é uma criança que já tá saco cheio de fazer terapia, ela já tá desmotivada, porque ela não tem mais ganhos significativos, né? E isso me incomodava muito. Então, Uhum, assim, é uma criança também que tem muita ansiedade pela marcha, fez várias cirurgias, fez risotomia, fez cirurgias ortopédicas, corretivas, né? Então, a expectativa de ter ganhado uma marcha independente foi muito grande, né? Em todos esses anos dessa criança, e ela não conseguiu. Ela faz uma marcha agora, até depois de 5 semanas, muito melhor do que ela fazia, que era com uma adução terrível. uhum, E aí eu falei para a Ione que, na verdade, a minha dificuldade era que ela pudesse fazer uma passagem de postura independente, para que ela pudesse sair da cama, para que ela pudesse ajudar a mãe dela a levar ela no banheiro, né? Porque aí entra toda essa dificuldade também, né? Porque é uma criança, uma paciente grande, né? E sim. aí a meta que eu coloquei foi fazer a passagem de supino para sentada, de side, né? Que é uma coisa que ela Uhum. tinha muita dificuldade. Ela é no diagnóstico, ela é uma dispástica, mas na verdade a gente pode considerar ela uma quadri, porque o membro superior direito dela é muito pobre de funções, tem espasticidade e tem um encurtamento, né, e já quase que uma deformidade de cotovelo, que agora foi corrigida com uma cirurgia, mas tem um padrão, Uhum. né, de flexão bem importante. E aí, com a mentoria, assim, com 5 semanas, a gente conseguiu, né, numa O teu filmagem que eu não objetivo. estava botando muito fé e deu certo. Aham. E ela conseguiu fazer a passagem e é muito legal porque ela tem um cognitivo bom, então ela consegui, né? Nem ela estava Aham, acreditando, né? aham. Então foi muito legal. Eu pude olhar melhor, assim, uma coisa que às vezes a gente para muito de ver, que foi o que a Ari falou também, que é coluna e tronco, né? Essa criança, tipo, toda vez que faz terapias, às vezes 1 hora de terapia só treinando marcha, e o problema dela, assim, com certeza é muito mais superior, tronco superior, membros superiores, e que fazem, nossa, depois que a gente começou a fazer os pitches, a mobilização de coluna, tipo, a marcha foi consequência, igual, né, a Ione fala.
Tipo, melhorou muito, sem grandes esforços, né? Sem grandes treinos de marcha, né? Porque como a terapia lá comigo é 2 horas, né? Então, eu trabalhava muitas outras coisas, muita mais variabilidade de atividades do que ficar batendo na mesma tecla que era treinando marcha, treinando sentar e levantar, né? E aí, consegui, né, o objetivo. E para mim e para ela foi muito bom, para a Ione também, né? Foi o que eu falei na filmagem, porque até a Jaque tá aí, a gente criou um vínculo muito legal, eu e ela, sabe? De confiança e a questão de filmar ela fazendo, de tirar fotos dela. É até uma coisa que a gente deveria fazer mais com os pacientes, porque eles se sentem muito mais motivados de verem as filmagens deles, de verem fotos de antes e depois, porque eles veem que às vezes uma pequena coisa que às vezes para eles, mas quase lá, tô quase lá, mas a diferença às vezes da postura que eles têm, né, depois de umas semanas, eles mesmos começam a notar, né? Isso é muito Sim. legal. Que bacana. E aí, com ela, acho que foi isso, né? E aí, com dos outros pacientes também que a gente tem Você lá. conseguiu espalhar para os outros casos? Sim, até no módulo de um paciente nosso que é sindrômico lá, né? Ele é espástico também. Nossa, uma ótima diferença em relação à espasticidade dele, adequar o tônus melhor, ganhar mais mobilidade. A mãe mostrar filmagens em casa dele se mexendo, né, se movendo melhor. Então foi muito bom para mim e para vários pacientes. Consegui aplicar em muitas crianças, né? Até hoje, né? A minha avaliação melhorou muito, meu olhar de avaliação mesmo, né, das crianças. Isso, aquela avaliação imediata, né, também, né, Bianca, de Isso. chegar e ver o que está acontecendo com cada caso, Uhum. né, estruturar, né, o plano para o dia, né, isso é uma coisa assim Isso. que a cada dia a gente vê que é um dia e que se esse dia não for bem aproveitado, né, ele vai ser um dia a menos. Então, a gente muda, né, esse cenário na nossa atuação. A gente começa a ver que o dia a dia é muito importante, né? Todo dia, e assim como a gente sabe da Ari, por exemplo, né, Ariane, os dias que a tua paciente faltou, e aí não conseguia aplicar, quanto fez falta, né, porque daí já chegava o sábado de novo, ela já tinha que trazer a orientação, e aí a paciente não tinha vindo, né, faltou um dia na semana, ela já queria ter atendido 5 em vez de 4, né, e a gente começa a perceber que o quanto é importante o todo dia, ou que seja uma vez por semana, mas que o paciente não falte, que ele venha, e que a gente aproveite esse tempo ao máximo, né? Eu acho que isso também é uma coisa que traz, né, esse despertar, né, da importância de cada momento, né? De a gente não perder muito tempo com muitas outras coisas, e também aquele start, né? Não tá dando certo, vamos mudar, vamos ver o que pode ser melhor, o que está faltando aqui nessa dinâmica que eu propus, que não está rolando um bom resultado. Porque no momento que a gente entende que tudo dá resultado, se você fizer bem feito e bem aplicado, com a técnica certa, no momento certo, você passa a não aceitar mais um resultado mediano. Você não quer mais o mais ou menos. Você começa a se policiar e entender que o teu ajuste tem que ser mais próximo do perfeito, né? Lógico, todos temos problemas, tem dias que a criança não vai querer, mas não pode ser a tua parte que está faltando, pode ser falta da família, pode ser falta do paciente, mas o que é teu, o que é do ofísio, não pode faltar nessa hora, né? O teu ajuste, a tua, assim, o teu raciocínio, o teu plano tem que estar sempre muito bem elaborado e executado. Não dá para não ter isso no momento da terapia, né? Então, quem entende isso, gente, dá um super salto, e eu tenho certeza que é isso que eu estou enxergando com essas meninas. E é uma pena que a Sara não pôde vir hoje, né? A Sara está dando um outro curso, mas a nossa outra aluna de Natal, que também está, assim, aproveitando e fazendo 1 milhão de coisas, está conseguindo, inclusive, aplicar. A Sara é uma fisioterapeuta de anos de formada, né? Muitos anos já que ela se formou, e ela está conseguindo rever toda a neuro.
ela me fala sempre o quanto ela está apaixonada, né, cada vez mais por essa área. E quem acompanha o Instagram vê lá os nossos posts, né? A gente está sempre se conectando e ela está tendo também resultados ótimos. Mais alguma coisa que você queira falar de você, Bianca? Não, acho que era isso. É porque eu falei no vídeo, né? Então eu fiquei meio perdida. Né? O que eu ia falar também. Mas eu queria falar também que valeu muito a pena. Nossa, a mentoria me abriu um olhar que faltava para mim, né? Preciso muito investir, e a gente precisa muito investir, né, em se atualizar, em saber se a gente está no caminho certo, e talvez pensando igual eu e a Ari, que tem mais tempo com os pacientes, tudo, mas eu acho que se o objetivo é bem específico, independente se a criança vem todo dia ou vem 3 vezes, 2 vezes, se você tem um objetivo claro e você, né, já tem às vezes até uma criança em mente, toca pau que 5 semanas vai ser muito legal. Inclusive os meus pacientes, gurias, o pessoal aí que tá ouvindo, eu não trabalho tanto no intensivo, tá? Quem trabalha são elas. Os meus pacientes, né, Bianca, eles só vêm em torno de 2 ou 3 vezes por semana. Eu não trabalho com alunos todos os dias, né? Então, os meus resultados, eles nunca são do paciente intensivo, né? Eles são claro, são também 2 horas, mas 3 vezes por semana, não 5, como é o período de treinamento intensivo, né? Então, é bem interessante que funciona mesmo, e tem dias que eles querem ir embora mais cedo, ou chegou atrasado, e o resultado acontece também. Então, o tempo não é desculpa para não aplicar a metodologia, porque ela funciona em qualquer tempo. Até com meia hora você já consegue ter um resultado bacana, tá? Obrigada, muito, muito obrigada também. Bianca, e agora alguém está deixando uma mensagem aqui, peraí, deixa eu dar uma lidinha. Adorei ouvir o depoimento, mas eu preciso sair. Tchau, Ana Lu. Ela vai ter que ir-se embora. Então, eu só vou partilhar aqui com vocês mais um pouquinho do nosso conteúdo aqui. Voltando, então. De onde que eu parei. Então, a gente viu esse conteúdo aqui. A gente falou dos resultados, então, alcançados, né, pessoal? Então, de novo, né, a sequência, eu já estou finalizando, que eu quero passar para o pessoal a questão dos valores, né? Como que a mentoria vai funcionar. Aparentemente, ela parece um trabalho, né, assim, não é um trabalho barato, tá? Se a gente for pensar assim, não é um cursinho de 200 pila. Não é um curso que você chega ali e vai ter aulinhas gravadas, não. Por quê? Isso é um trabalho, gente, que é feito numa mentoria 100% online e presencial. Ó, tá escrito aqui. 100% online e presencial, onde a gente conversa o tempo inteiro, a gente tira dúvidas imediatas. Então, isso, obviamente, vai ter um custo, né? Em geral, se a pessoa faz um pagamento parcelado, ela vai estar equivalendo a R$37 a hora de trabalho. Então, cada vez que você for atender o teu paciente, você tem que pensar, quanto é hoje a minha hora de trabalho? Quanto que eu recebo enquanto eu estou aqui trabalhando? Qual é o valor real da minha hora de trabalho? E aí tem que somar lá, 13º, FGTS, o quanto realmente de trabalho teu você investiria para comprar uma mentoria dessas. O quanto isso vai dar de diferença no teu trabalho a longo prazo. Quanto mais fácil vai ser a tua vida de atuação enquanto você estiver imerso num trabalho desse tipo. Então, essa forma de pensar, ela muda um pouco o conceito do que é caro e o que é barato, que na minha opinião é um valor que ele é adequado para eu poder ofertar o produto, né, para eu poder estar aqui dando essas aulas, e também é um valor adequado que não fica muito pesado para quem estiver participando. Na questão, a gente tem também a opção do pagamento à vista, que a gente vai fazer, então, por 673, com 10% de desconto, né, e que fica um valor ainda melhor, R$34 a hora de trabalho de vocês. Então, cada momento, cada hora
que a gente está em mentoria, ela vai custar R$ 34. Se a gente for ver uma hora de pilates, uma hora de funcional, né, uma hora de massagem, uma hora de estética, quanto que é a tua unha, né? A gente começa a somar isso e a gente vai ver que a nossa hora como fisioterapeuta para sentar e aprender algo que é uma grande oportunidade e que vai fazer um salto na sua vida profissional, eu acho que é um valor que ele está bem acessível. Mas também a gente tem mais um detalhe. A gente tem essas vagas bem limitadas, porque eu não vou poder, como vocês viram, é presencial. Hoje eu conversei bastante com a Jaque também, né, Jaque? Não tem como eu multiplicar isso para 100, 200, 300 pessoas, né? A hora da gente é muito escassa. Então, é um grupo pequeno, o número de alunos, ele é bastante limitado, e eu só deixo as inscrições abertas por 5 dias. Esses 5 dias é o tempo da gente fechar a turma. Se estourar no primeiro dia, já fecho, porque eu tenho um número limitado de vagas. Eu não tenho condições, eu tenho mais 2 trabalhos, eu não tenho como orientar muita gente ao mesmo tempo. Tá bem, minha gente? Eu acho que é isso. Eu tenho muito a agradecer a todos vocês que ficaram com a gente nos 3 dias. Foi uma experiência incrível. Eu tô, assim, muito, muito feliz. É uma coisa, como diz a Jaque, né, Jaque? Que eu gosto muito de fazer. Um dia ela me disse, a gente percebe que você tem jeito, que você gosta, então acho que você deve investir nisso. E essas suas palavras, Jaque, foram muito importantes para mim. Eu tô sempre tentando dar o meu melhor. Estou aqui, né? Expliquei tudo que eu tinha me proposto na mentoria, na NeuroWeek, mais um pouco, porque, por exemplo, essa matéria de hoje, né? A revisão do móvel e o estável, a questão dos hipotônicos, eu nem tinha pensado em falar nessa semana, mas jamais eu vou deixar uma pergunta sem resposta, né? Então, se eu puder ir atrás, rever, buscar e encontrar, né, a orientação correta para o aluno, isso é quase que um compromisso meu, assim, e eu tenho isso comigo sempre, não é de hoje, quem me conhece há mais anos sabe o quanto eu me dedico nesse sentido. Eu quero agradecer muito a todos que tiveram a paciência de estar aqui, né, ficaram até o final, e também aos que não puderem, a gente vai, então, tentar juntar tudo isso num videozinho e talvez disponibilizar no YouTube também, para que amanhã, a partir de amanhã, semana inteira, enfim, possam assistir com mais calma. Tá certo, minha gente? Mais alguma pergunta? Se alguém quiser escrever alguma dúvida, deixa eu conferir o chat antes. Deixa eu finalizar aqui. Acho que é isso, né? Se mais alguém tiver dúvidas, é só escrever para mim, me manda um WhatsApp. O grupo de WhatsApp eu vou deixar ele rodar até domingo à noite. Aí no final da semana a gente vai encerrar o grupo, porque a ideia era ter ele mais para dar o suporte realmente para a NeuroWeek. E aí, a partir do dia 31, a gente inicia com um novo grupo. Obrigada, minha gente. Uma boa noite. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tchau.